todos. Falar agora sobre o absurdo que foi esse pronunciamento dessa noite que deu o Bolsonaro, né? É um pronunciamento cheio de equívocos, cheio de bobagens, cheio de mentiras e que propõe, na verdade, algo que representaria um genocídio da população brasileira, né? E é isso que eu vou explicar nesse vídeo. Vou abordar alguns pontos ali do discurso do Bolsonaro, desse pronunciamento, para poder fazer uma análise em cima disso, para a gente poder entender os graves erros que estão contidos ali, né? O primeiro ponto que eu gostaria de falar é a respeito dos interesses financeiros por trás desse discurso de Bolsonaro. A gente tem visto nesses dias algumas polêmicas envolvendo pessoas aí muito ricas e próximas ao Bolsonaro, né? Para quem conhece mesmo sabe, Roberto Justus, velho da Havan, outras figuras desse tipo, que vêm se preocupando bastante com as medidas que vêm sendo adotadas de combate ao coronavírus, né? Porque eles visam apenas os seus negócios. E por conta da perda financeira para eles, né? Eles se preocuparam. Então eles não estão nem aí para o avanço da doença, para a quantidade de pessoas que vão morrer por conta da doença. Isso ficou bem claro. Então é necessário que a gente fale sobre isso para a gente poder entender o porquê ele ter dado esse posicionamento dessa forma, né? Então vamos lá. Dito isso, bom, o Bolsonaro fala uma coisa muito idiota, muito absurda para quem sabe minimamente a respeito do coronavírus, do Covid-19, que é o seguinte: ele diz assim: olha, o grupo de risco são apenas os idosos, pessoas com doenças muito graves e tal. Então, não tem problema se crianças, jovens pegarem essa doença, porque elas não estão no grupo de risco. Em primeiro lugar, existem muitos jovens e crianças que podem estar no grupo de risco se elas tiverem ali problemas respiratórios, alguns problemas de saúde, mesmo que elas sejam jovens ou crianças mesmo, elas estão no grupo de risco. Em segundo lugar, mesmo que essas pessoas não estejam no grupo de risco, elas podem ter ali um agravamento da doença, sim, podem ter diversos problemas, é uma doença nova, a gente não sabe exatamente ali os efeitos que ela tem e mesmo na população mais jovem, que não é completamente, não é do grupo de risco, existem ali um percentual também de morte, então não é porque a pessoa é jovem, saudável, aparentemente, que o organismo dela vai reagir bem. Então, isso é necessário de ser falado. Ainda sobre esse ponto, se essas pessoas jovens ou crianças, mesmo que não desenvolvam a doença, elas vão continuar transmitindo isso para seus parentes e qualquer pessoa que está no seu contato social, praticamente todo mundo, né? Afinal, uma doença que é transmitida pelo ar, facilmente transmitida. Então, ela vai transmitir para os seus avós, né, para as pessoas mais velhas, para as pessoas do grupo de risco. Então, a gente nota o quão absurdo é essa fala do Bolsonaro, né? Além disso, né, depois ele ele vai falar a respeito do de como essa dos estudos que estão sendo feitos, né, por parte dos cientistas que estão desenvolvendo, estão pesquisando novos medicamentos. Gente, uma coisa é bem importante: todos os médicos, todos os especialistas da área sabem, né, que o desenvolvimento, pesquisa para desenvolvimento de um remédio leva muito tempo, né? Não é algo imediato. E até lá, essa doença vai ter espalhado para milhões de pessoas no mundo, talvez dezenas ou centenas de milhares de pessoas, ou até milhões no Brasil. Então, não é algo, a gente não deve esperar por um medicamento, por uma cura desse coronavírus a curto prazo. Ela não existe. Não tem como a gente esperar por isso a curto prazo.
isso vai ser uma coisa de médio ou talvez de longo prazo. Então a gente observa aí uma série de equívocos que o presidente comete. Então todas essas medidas que vêm sendo adotadas, e na verdade outras ainda precisam ser adotadas por um tempo, né, por um período de tempo, elas são extremamente necessárias para que o coronavírus não passe. E todas as pessoas da especialidade, de especialidades médicas, cientistas da área de biologia e tal, virologistas, enfim, pessoas que estudam esse assunto, sabem que é necessário que todas essas medidas venham sendo adotadas, não vêm sendo adotadas simplesmente no Brasil, e sim em todo o mundo, na Europa, foi adotado na China, e Estados Unidos, Inglaterra também estão começando a endurecer cada vez mais as medidas, elas são extremamente necessárias para conter os avanços da doença. Então, o Bolsonaro está indo na contramão de toda a comunidade científica, de todos os governos do mundo, por um capricho, simplesmente para poder favorecer ali os seus amigos, né, pessoas que estão perdendo dinheiro com isso. Não? Então, ele está visando o interesse desses pequenos grupos em detrimento aí da morte de milhares, dezenas ou centenas de milhares, ou talvez até mais, de pessoas em todo o Brasil, que é o que vem acontecendo. As mortes vêm aumentando exponencialmente. Então, o discurso dele, além de completamente irresponsável, é um discurso genocida. Isso é importante de ser compreendido. Então é isso, gente. É lamentável isso. Teve inclusive panelaços, várias pessoas se pronunciaram contrárias ao que ele falou. Já estão falando na queda dele. Era uma coisa que vinha sendo adiada, mas diante de tudo que vem acontecendo, parece que a queda do Bolsonaro ela se torna cada dia mais iminente. Obrigado a todos. Até mais.